Olá, caro aluno. Neste primeiro ponto, nós trataremos Deus como o autor da evangelização. Como você pode perceber, o trino Deus como o autor da evangelização. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Antes que o mundo existisse, o trino Deus elaborou um plano de salvação para ser executado em várias partes, reciprocamente distribuídas pelo Pai como enviante e diretor, pelo Filho como enviado, mediador e enviante, e pelo Espírito Santo como enviado e aplicante dessa missão. Deus, o Pai, é o autor da evangelização. Ele concebeu a evangelização na eternidade e comissionou o Filho para se fazer merecedor da salvação em favor dos pecadores. Faria isso mediante sua morte vicária na cruz, que era objeto da maldição, e mediante o oferecimento do Pai em favor dos pecadores, daquela obediência perfeita que tem por recompensa a vida eterna. Ele inspirou os antigos profetas a predizerem a vinda do Filho. Você pode encontrar isso em Isaías capítulo 11, versículo 9, Isaías 45, 22, Isaías 45, 53, Lucas 25 a 27. O Pai também ordenou os sacrifícios cruentos da velha dispensação para prefigurarem o sacrifício salvador do Filho na cruz do Calvário. O Pai enviou sobre o Filho o Espírito Santo em forma de pomba. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 22. E assim o qualificou para a realização das suas obras como mediador. Ele deu, submeteu, sacrificou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João 3,16. Ele deu forças ao seu Filho enquanto ele levava a incalculável carga da ira do Deus Santo e Justo contra o pecado da humanidade inteira. Ressuscitando o Filho dentre os mortos, o Pai pôs o seu selo, o selo da sua aprovação incondicional na obra consumada de seu Filho. O Filho foi ressuscitado porque nós tínhamos sido justificados por sua morte, morte que sofreu em nosso lugar, conforme Romanos capítulo 4. Uma vez que o Filho se tornou obediente até a morte, e morte de cruz, o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, conforme Filipenses capítulo 2, os versículos de 8 a 11. No Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, Deus, o Pai, transmitiu à igreja o poder do Espírito Santo, para que ela pudesse testemunhar das coisas de Cristo. Agora nós podemos perceber o Filho como o autor da evangelização. Nós vimos o Pai, Deus, o Pai, como o autor da evangelização. Agora passemos então para Deus, o Filho, como o autor da evangelização. Deus, o Filho, é o autor da evangelização. Embora subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Contudo, voluntariamente a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, Filipenses capítulo 2, para que pudesse realizar a obra salvadora para a qual tinha sido comissionado pelo seu Pai. Ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Nos dias de sua carne, Jesus proclamou o evangelho do reino de Deus, do amor do Pai Celeste por seu Filho rebelde, do Filho do homem, coroado rei pelo ancião de dias, coroado rei de um reino universal e eterno, condescendendo ele em buscar e salvar o que se havia perdido, incluindo publicanos e pecadores que eram tidos como escórias da sociedade. Havendo morrido e ressuscitado, introduzindo assim uma nova dispensação, ele deu responsabilidade aos seus apóstolos e à sua igreja de todos os tempos. O Senhor Jesus disse em Mateus: "Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura."
Foi o Filho de Deus que deteve Saulo de Tarso nas proximidades de Damasco, transformando de perseguidor da igreja no maior missionário cristão de todos os tempos. No Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Foi o Filho de Deus que, tendo conquistado o merecimento do Espírito em favor da igreja, nessa ocasião o derramou sobre a igreja, conforme Atos capítulo 2, versículo 33. O Filho de Deus não ocupa apenas o primeiro lugar daquela classe de homens conhecidos como missionários e evangelistas. Como missionário e evangelista, Jesus pertence a uma categoria exclusivamente dele. Ele é incomparável. Ele criou o Evangelho e ele mesmo é o tema central do Evangelho. Em última análise, ele é o único, exclusivo pregador do Evangelho. Já deu para perceber como Deus, o Deus Trino, é o autor da missão do evangelismo? Agora vejamos também o trabalho do Espírito Santo na evangelização. Deus, o Espírito Santo, é o autor da evangelização. O Espírito Santo moveu os homens santos do passado para que predissessem o nascimento e ministério, a morte e a ressurreição de Jesus, o nosso Salvador. No dia de Pentecostes, deu poder a um pequeno grupo de homens e mulheres insignificantes, incultos e fracos, mas crentes, para se lançarem à estupenda tarefa de conquistar o mundo para Cristo, seu Senhor. Por meio desse poder, a igreja se tornou uma igreja que testifica. Com isso, todos passaram a ser evangelistas. E é por isso que não existe desculpa para que a igreja não possa evangelizar, para que os membros do corpo de Cristo evangelizem. O Espírito Santo vocaciona os evangelistas para a obra que devem realizar e os guia na realização dessa obra. O Espírito Santo abre as portas para a propagação do Evangelho. Por uma providência maravilhosa, ele guiou Paulo para Roma, a capital do mundo pagão. Embora prisioneiro, ele pregou o reino de Deus e ensinou sobre o Senhor Jesus Cristo com toda liberdade, sem impedimento algum, pela unção, pela providência do Espírito Santo. Sendo o Espírito da verdade, a terceira pessoa da Trindade, ele preserva o Evangelho. E através de toda a história, todo verdadeiro convertido ao cristianismo foi convertido pela graça regeneradora do Espírito de Deus. E pela eficácia, aplicação do Evangelho, feita pelo mesmo Espírito. O triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o autor da salvação, como do Evangelho da salvação. É Ele, deveras, autor da evangelização. Que você possa ter entendido o trabalho de Deus, do Deus Trino, na evangelização. Nos vemos no próximo vídeo. Te aguardo lá.